Boa noite, que alegria poder estar novamente com vocês nos seus lares. Estamos tão felizes de ver tudo que Deus está fazendo com a sua igreja, neste tempo de unidade, de restauração nas famílias e, claro, de edificação. Tempos de ver milagres. Sabe, Deus nos colocou nos nossos lares como Ele fez em uma arca de salvação. E sem importar o país, a cultura ou o idioma, nós estamos voltando ao original. Na sua presença, no interior dos nossos lares, para escutar a sua voz. Deus nunca chega tarde. E na nossa convenção de janeiro, em Bogotá, Colômbia, Ele nos disse que este seria o ano de recuperar a visão. E assim tem sido. Ele tem tirado dos nossos corações, do nosso caráter, dos nossos olhos, tudo o que não permitia que a gente pudesse entender o seu propósito. E vamos começar essa noite com gratidão por tudo que Ele está fazendo e tudo ainda que Ele fará. Vamos adorar o Senhor com Generação 12. Obrigada, Generação 12. Muitos de nós temos escutado sobre a maldade de uma cidade chamada Sodoma e Gomorra. Foram destruídas por causa do juízo de Deus e por causa do pecado deles. E a Bíblia nos ensina, Ezequiel, capítulo 16, versículo 19, que o pecado de Sodoma foi a soberbia, o excesso de... As pessoas ficavam sem fazer nada e não tinham compaixão. Nós não podemos ser como esta cidade, que não se importa com a necessidade de outras pessoas. Nós temos que nascer para a generosidade e dar a mão para aquelas pessoas que estão precisando. A Bíblia nos fala sobre dar, semear, não somente em abundância, nos ensina, nos desafia também na generosidade, em tempos de escassez. Durante essa pandemia que veio no mundo inteiro, não são tempos para a avareza, para reter o grão. Como igreja, nós cremos e praticamos o que Jesus nos ensinou em Lucas 3:11. Ele dizia: aquele que tem 2 túnicas, que possa compartilhar com aquele que não tem. E aquele que tem algo de comer, faça o mesmo. A generosidade se ensina e se aprende. Quando nós nascemos e somos crianças, tudo é nosso, tudo nós queremos reter. Por isso, eu te desafio que você ensine os seus filhos a compartilhar, a dar e não reter. Compartilhar aquele brinquedo que já não usamos e que possa fazer feliz outra criança. Abençoe um amigo, um familiar com algo que você tem na despensa. E assim você pode abençoá-lo. Todos nós podemos fazer a nossa parte. Olá, Alírio, Sandrinha, todos vocês. Muito legal estar essa tarde novamente com vocês. M6 Ipaquerá tem adotado mais de 600 famílias. Como tem sido essa experiência para vocês, para seus filhos, que também estão muito conectados? Bom, tem sido maravilhoso. Claro que é um processo. Todos nós estamos começando novamente, nos aproximar a Deus. Eu sei que Deus tinha nos chamado há muito tempo, mas nós não tínhamos essa oportunidade e também a constância de nos aproximar dEle. E nesta quarentena, que nós estamos analisando muitas coisas, inclusive, nós temos nos aproximado mais como família. Também nós queremos dizer que, sem importar o tempo que vocês estão passando, nós estamos dispostos a acompanhá-los. Vocês não estão sozinhos. Nós estamos aí ao lado de vocês, apoiando vocês em tudo que nós pudermos fazer, tudo que nós pudermos realmente fazer, nós vamos fazer. E se talvez a gente chegar a pedir, se a gente chegasse a pedir ajuda, certamente por precisar, em uns dias, nós estávamos realmente precisando e chegou uma ajuda. E tem sido uma bênção realmente, porque nesses dias, praticamente, isso tem sido uma ajuda muito, muito valiosa para a nossa família. E além disso, isso faz a gente se sentir mais tranquilo, porque nos refugiamos em Deus.
Sinceramente, a gente vivia o dia a dia e nós estamos esquecendo de fazer um pouco de oração. Este é um tempo de tormenta. Esse é um tempo que toda a nossa vida está mudando. Sei que Deus tem o controle de tudo. Eu sei que nós vamos passar do outro lado e vamos ter isso como uma grande história, mas também uma grande lembrança de como começou toda essa amizade e, sobretudo, e o mais importante, como nasceu essa amizade com Deus, levando cada semana comida e esperança. Que vocês possam continuar com esse trabalho muito bonito, com essa campanha espiritual, porque supre as necessidades corporais, mas eu também penso que tem sido importante para nós esse alimento espiritual. Faça a sua parte. Boa noite, todos os que estão nos vendo por meio das nossas redes sociais. Que bom poder receber cada semana. Que privilégio estas mensagens que chegam a cada família. Essas famílias que têm se tornado em pequenas igrejas, em que nós temos tempos de adoração, em que nós podemos receber uma palavra de Deus. E aproveitamos este tempo para abençoar a vida dos nossos pastores, César e Cláudia Castellanos. E eles tiveram, o Espírito Santo moveu eles para poder fazer esses seminários cada semana. Isso tem se tornado para todos nós este alimento, esta voz correta, esta mensagem que tanto precisamos em momentos tão difíceis que nós estamos vivendo no mundo inteiro. Por meio desta campanha, faça a sua parte, nós temos podido experimentar tantas emoções, tantas experiências. E, neste caso pessoal, nós temos, minha família e eu, junto com outras 3 famílias, que no nosso caso, cada quarta-feira, que é o dia que nós podemos sair, nós vamos e levamos os mercados. E quando nós chegamos naquelas casas, a gente vê o rosto daquelas pessoas e podemos ver nos seus olhos essa alegria, essa emoção que sentem. Este alimento que pode suprir suas necessidades básicas, mas tem uma alegria ainda maior, e é entender que nós estamos acompanhando, que como igreja nós estamos aí do lado deles para ajudá-los, para que eles possam ter um acompanhamento também emocional e, acima de tudo, espiritual. Esta família que vocês acabaram de ver é uma família nova, é uma família que nunca foi para a igreja, é uma família que em um dia de oração o Senhor colocou esse sentir no nosso coração, a minha esposa e o meu, de poder levar uma cesta básica sem saber o que eles estavam vivendo. E quando eu cheguei naquela casa, eles ficaram surpresos. Falei com eles, eles falaram que estavam passando por uma situação muito difícil, que eles estavam sem trabalhar, sem recursos. E, além disso, o homem da casa estava passando por um quebrantamento, algo difícil na sua saúde, ataque cardíaco, não podia dormir. E na segunda semana de ir até aquela casa, ele me permitiu orar por ele e ele sentiu a presença de Deus. E eu comecei a fazer tal qual tem nos ensinado o pastor César. Visualizar o milagre, ver com os olhos da fé. E comecei a ver este homem totalmente curado. E ontem, eu fui novamente à sua casa. E quando eu levei a cesta básica, eu falei, como você está? Ele falou, faz 15 dias que eu estou dormindo perfeitamente. O ataque cardíaco foi embora. Então, é quando nós percebemos que vale a pena esta campanha, que esta campanha faça sua parte, é uma estratégia de Deus, é um propósito de Deus, para que todos nós possamos nos envolver e possamos entender que temos a oportunidade de ser um canal de bênção para cada família. A palavra nos ensina
no livro de Êxodo, capítulo 35, 35, versículo 21, fala como os homens se moveram para levantar uma oferta, para fazer o tabernáculo de Deus, o lugar onde estará a presença de Deus. Era praticamente a casa de Deus. E diz que todos foram levar uma oferta. E diz que Deus estimulou o coração deles, mas no Espírito colocou a vontade. O coração, muitas vezes, a mesma palavra nos ensina que ele é enganoso. Tem muitas pessoas que dão uma oferta e falam, eu dei uma oferta de coração. Mas, às vezes, a oferta de coração também engana. Porque te motiva por um tempo, mas aí você vê uma notícia, uma imagem, e naquele momento você diz, sim, eu vou ajudar. E aí, com o passar do tempo, isso se perde. E aí, quando nós temos que entender que o que nós precisamos é a vontade do Espírito. Quando vem a vontade do Espírito, a vontade permanece. Quando nós fazemos a vontade de Deus, é para sempre. Quando nós temos a vontade de Deus, essa vontade permanente de ofertar, de poder ajudar, tal qual esta estratégia que Deus tem nos dado na MCI Zipaquirá, de adotar uma família, cuidar deles cada semana. Cada semana, vamos até estas casas, suprimos suas necessidades básicas, mas também acompanhamos emocionalmente e também espiritualmente. Por isso, nesta noite, eu quero te motivar que você possa ter um momento de oferta e que nesta noite você possa doar. Nós temos neste momento aqui na sua tela, vocês podem ver aqui, vocês estão vendo aqui? Aqui está. Vocês podem ver aí na tela um código. E você somente tem que pegar seu celular, colocar na parte da foto, como se você fosse tirar uma foto, e se aproxima dessa imagem e vai te enviar um link, que é mcidonaciones.com. E aí você pode fazer sua doação, você pode fazer por meio do código, ou também você pode entrar no link mcidonaciones.com. E aí vai te ensinar passo a passo como que você pode fazer para dar sua oferta, essa doação. E que cada um de nós possamos nos tornar neste canal de bênção para estas famílias que tanto precisam. Por isso, eu quero que neste momento nós possamos fazer uma oração. Eu te convido, aí onde você está, fique perto da tua família. Se você estiver com amigos, dê as mãos para eles e vamos entregar uma oferta para Deus. Eu quero orar por esta oferta. Feche seus olhos. Senhor, obrigado por nos dar a bênção de poder ofertar. O céu nos ensinou que Ele mesmo entregou a melhor oferta. E quando Ele entregou a vida do Senhor Jesus Cristo para cada um de nós e poder encontrar este caminho para a redenção dos nossos pecados, a salvação, também nos ensinou o que significa a oferta. Uma oferta voluntária, uma oferta que se dá com amor e uma oferta que venha do Espírito, que tenha a vontade de ser permanente em todo momento e em todo lugar. Senhor, eu abençoo cada uma das ofertas que estão sendo apresentadas agora pelos seus filhos e que esta oferta, Senhor, que o Senhor possa pegar e recebê-la como um aroma agradável. Abençoe cada família e permita a cada um de nós ser este canal de bênção para cada uma dessas famílias. Em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, agora são 8h35. Nós pedimos que vocês possam se preparar para aquilo que nós temos, que vai ser uma palavra poderosa. Deus os abençoe.
Prepare seu coração e sua casa para atos de honra. Que nessa semana os demais possam conhecer a Deus por meio de atos de generosidade. Você pode também fazer uma comida com a sua família, ou seu vizinho levar uma torta, ou doar brinquedos que as suas crianças, seus filhos não estão usando. Você pode adotar uma família e abençoá-los com um cartão alimentício, ou simplesmente entregar uma carta que leve esperança e alegria. A bondade e a generosidade também são contagiosas. Por isso, una-se e faça a sua parte. E participe do milagre que as pessoas precisam. Lembre que estamos vendo a fidelidade de Deus neste tempo, de ser saciados em tempos de fome. E que o milagre começa quando você estende sua mão para o seu próximo. Para fazer sua doação, você pode fazer as instruções que nos ensina nas telas. E vamos adorar o Senhor com Generação 12. Obrigada, Generação 12. Agora vamos receber o anfitrião desta noite com vocês, o pastor César Castellanos. Uma cordial saudação a todos os queridos irmãos, não somente aqui de Bogotá ou da Colômbia, mas de tantas nações que estão se conectando por meio destas ministrações. Realmente, Deus tem nos abençoado, trazendo os melhores palestrantes para que possam se unir conosco e abençoar nossas vidas e abençoar também a nação Colômbia. Bom, vocês sabem que por decreto, amanhã vai ser o dia de oração. E eu acho que na história não tínhamos visto algo parecido. E os cristãos, nós temos que aproveitar e abrir os céus para que a bênção de Deus venha sobre nós. Agora, tem uma oração que talvez é uma das mais poderosas que ficaram registradas na mesma palavra de Deus, e foi na época de Daniel, quando o povo de Israel foi levado ao cativo, Babilônia, e passaram 70 anos ali. E Daniel, quando começou a ver as Escrituras e viu os tempos que o Senhor tinha decretado, ele entendeu que já estavam cumprindo os 70 anos. E começou a fazer uma oração, que é uma oração que ficou num presente contínuo. E nós podemos colocar na Colômbia, aplicar na Colômbia ou em outras nações. Vamos começar não ensinando sobre esta oração, mas orando em primeira pessoa para a Colômbia. Mas aqueles que são de outras nações e estão conectados, no momento em que nós mencionemos a nossa nação, vocês vão mencionar a nação pela qual vocês pertencem ou onde vocês moram. Porque eu sei que com isto, Deus vai nos abençoar. Então, por favor, aí onde vocês estão nas suas casas, vamos fazer juntos esta oração. Também vocês podem ser guiados pelo livro de Daniel ou podem me acompanhar nesta oração. E vamos começar. Agora, Senhor, Deus grande, digno de ser temível, que mantém a tua aliança de amor com todos aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Nós temos cometido pecado e somos culpados. Temos sido ímpios e rebeldes. E nos afastamos dos teus mandamentos e das tuas leis. Não demos ouvido aos teus servos, os profetas, que falaram em teu nome aos nossos presidentes, aos nossos magistrados, aos nossos congressistas e a todo o povo da Colômbia. Senhor, tu és justo e hoje estamos envergonhados. Sim, nós, o povo de Judá, de Jerusalém, te pedimos misericórdias para que não venha o seu juízo sobre todos aqueles que moram na Colômbia. Perdoe a nossa rebelião, porque nós nos rebelamos contra ti, ó Jeová. Nós temos confusão, os nossos governantes, os nossos magistrados, os nossos congressistas, os nossos empresários, os nossos militares, porque contra ti pecamos.
do Senhor nosso Deus é o ter a misericórdia e perdoar. Mas contra Ele temos nos rebelado e não obedecemos à voz do Jeová nosso Deus, para andar nas suas leis que Ele colocou diante de nós, por meio dos seus servos, os profetas. Toda a Colômbia transgrediu a tua lei e se desviou, recusando-se a te ouvir. Por isso, hoje voltamos a Ti com todo o nosso coração, implorando a Sua misericórdia, para que o mal não nos alcance. Hoje imploramos o Seu favor, nosso Deus, para nos converter das nossas maldades e entender a Tua verdade. Portanto, o Senhor escutou o nosso clamor e moveu os seus exércitos para remover o mal e que este pudesse desviar do seu rumo e não tocasse nenhum de nós, porque justo e misericordioso é o Senhor nosso Deus. Em todas as suas obras, ajude-nos a ser obediente à sua voz. Agora, nosso Deus, ouça a oração dos seus servos e as suas orações e faça com que seu rosto resplandeça sobre o teu santuário que o Senhor tem levantado nesta nação. Incline, ó Deus, o seu ouvido e ouça, abra os seus olhos e veja as nossas opressões e a cidade que invoca o seu nome, porque não elevamos nossas orações confiando nas nossas justiças, mas sim nas tuas misericórdias. Ouça, Senhor, ó Senhor, perdoe. Ouça, Senhor, e não tarde, por amor do seu nome, meu Deus, porque o teu nome é invocado sobre a nação da Colômbia e sobre este povo que te ama e que te adora. Obrigado, Senhor, por estender a sua misericórdia nas nossas vidas. Obrigado por colocar um muro de proteção em volta da nossa nação. Obrigado por desfazer as obras das trevas. Obrigado porque hoje nós nos levantamos como um só homem para proteger a nossa nação. E atamos os poderes demoníacos que operam no reino espiritual. Atamos este principado que opera ao norte da Colômbia. Atamos esse principado que opera no sul da Colômbia. Atamos este ato que opera no leste e esse principado que opera no oeste da Colômbia. Atamos com o sangue do Cordeiro imolado de Deus. Atamos com o sangue que saiu da testa de Jesus no Getsêmani. Atamos com o sangue que saiu das costas, da cabeça, do rosto, das mãos, dos pés e do lado direito de Jesus, e decretamos que vão ficar cegos e que não vão ver a luz do sol por algum tempo, porque não pararam de transtornar o caminho certo de Jeová. E hoje a mão de Deus vem contra estes poderes demoníacos e eles ficam em prisões até o tempo que o Espírito Santo determinar. Ó Senhor, envia os teus anjos para proteger a Colômbia. Coloque um muro de proteção em volta de cada família. Coloque um muro de proteção em volta de cada um dos governantes, soberano Deus, e que sua mão traga provisão sobreabundante, em abundância para todos aqueles que precisam. Senhor, abra as portas dos céus e envie o maná como na antiguidade. Envie aves como na antiguidade, para que não tenha falta de pão em nenhum lar. Senhor, te pedimos em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pela tua bênção e pela tua misericórdia. Amém e amém. Bom, lembrem que amanhã nós vamos estar das 6 da manhã em diante em intercessão até às 6 da tarde. Queremos que vocês estejam conectados
Vamos estar no centro de convenções ministrando e vamos ver a bênção de Deus nas nossas vidas. Bom, e agora eu gostaria que a banda nos acompanhasse com uma ministração e depois voltamos. Para mim é uma grande honra apresentar o palestrante desta noite. Nos conhecemos há muitos anos e sabemos que tem essa unção poderosa para mover a esfera espiritual. Bem-vindo, Dr. Basil Trial. Um caloroso especial, uma saudação aqui da África para os pastores César e Cláudia Castellanos. Também enviamos uma grande saudação para todas as igrejas, toda a família de Deus em Bogotá e também na Colômbia e por meio das nações da terra. Certamente é uma grande honra poder compartilhar com vocês a palavra de Deus. A igreja está viva, está forte na África do Sul, fazendo grandes maravilhas. E damos graças a Deus. Pode ser que nós fisicamente estejamos dentro das nossas casas, mas não estamos assim espiritualmente. A igreja do nosso Senhor Jesus Cristo está crescendo, está se expandindo em toda a face da terra. Tem uma palavra profética que Deus me deu para a igreja, para o corpo de Cristo. E eu vou compartilhar de uma maneira curta sobre esta palavra no dia de hoje. E quero ler Isaías, capítulo 51. E vou ler os versículos 15 e 16. I am the Lord thy God, that divideth the seas. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que agito o mar para que suas ondas rujam. Senhor dos exércitos é o meu nome. Pus minhas palavras em sua boca, e eu cobri com a sombra da minha mão. Eu que pus os céus no lugar, que lancei os alicerces da terra, e que digo a Sião, você é o meu povo. Depois quero ler em Ageu, capítulo 2, os versículos 6 ao 9. Porque assim diz Jeová dos exércitos, daqui a pouco eu vou fazer tremer o céu e a terra, o mar e o continente. Farei tremer todas as nações, as quais trarão para cá os seus tesouros, e encherei este templo de glória, diz o Senhor dos exércitos. Tanto a prata quanto o ouro me pertence, declara o Senhor dos exércitos. A glória deste novo templo será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos exércitos. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. As 5 áreas que vão ser sacudidas, segundo o que nos diz essa profecia, são os céus, a terra, o mar, o continente e depois diz todas as nações. No livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 25 ao 29, o propósito desses movimentos é para que aquelas coisas que possam permanecer. Entendemos que as coisas que Deus diz que está movendo são aquelas coisas que têm que ser removidas, para que aquelas coisas que não podem ser movidas sejam aquelas que permanecem. E diz que nós estamos recebendo um reino que não pode ser movido. Vamos ter graça por meio da qual nós podemos servir a Deus, agradando com temor e reverência, porque nosso Deus é fogo consumidor. É muito importante que, como cristãos, nós tenhamos um panorama bíblico do mundo em que nós vivemos, e não somente um panorama mundial. Quando nós temos um panorama bíblico em que a palavra
está dividida de maneira certa, correta, então também nós vamos ver o panorama do mundo por meio da ótica de Jesus Cristo, dos olhos de Deus. Ao invés de sempre ver o mundo por meio dos olhos do mundo, e agora nós temos que dividir corretamente e entender o que está acontecendo. Porque existem dois reinos. O reino de Deus, que é um reino de vida, e está o reino do diabo, que é o reino de escuridão e morte. Por isso, esses dois reinos estão experimentando um conflito. A luz e as trevas. A luz é mais poderosa que as trevas. Jesus falou em João 10:10, o ladrão veio. E é assim que nós sabemos que é o reino das trevas, que o ladrão, ele não vem somente para matar, ele vem para matar, roubar, destruir. Mas Jesus diz, eu vim para que tenham vida e para que tenham em abundância. Por isso, de um lado, tem o que o diabo está fazendo para matar, roubar e destruir, mas por outro lado, ao mesmo tempo, podemos ver que Deus está nos dando mais vida abundante para vencer os poderes das trevas. Por isso, Deus está operando, trabalhando em unidade com a igreja. Porque a igreja é o corpo de Cristo. É Cristo em nós, que é a esperança em glória. Agora, Jesus Cristo, Ele é a encarnação de Deus aqui na terra. O nascimento, a vida, a morte e a sepultura de Cristo. E o sepulto de Cristo é Deus vindo ao homem e entrando na vida do homem para que a divindade de Deus pode experimentar o que é a humanidade. Mas a ressurreição e a subida de Jesus aos céus é Cristo pegando a humanidade e transformando nesse divino para que a humanidade possa experimentar a Deus. Então, cada um de nós, como cristãos, estamos em Cristo. E Cristo está em nós. E nossas vidas estão ocultas em Cristo, em Deus. Quando Cristo ressuscitou no meio dos mortos, Ele se tornou a cabeça do corpo, que é a igreja. Quando Cristo ressuscitou no meio dos mortos, Ele se tornou a cabeça de todos os principados e poderes. Quando Cristo ressuscitou no meio dos mortos, Ele se tornou na cabeça de todas as coisas. Para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude dele, que enche tudo em todos. Por isso, voltando aqui ao meu texto principal, em que Deus diz, eu sou o Senhor seu Deus, eu sou Jeová o seu Deus, quem dividiu o mar em que as ondas rugiam. O Senhor dos exércitos é um homem, o Senhor dos exércitos celestial nos diz que este é um tempo de guerra espiritual e uma guerra intensa. E precisamos estar equipados, precisamos estar vigiando, precisamos estar entregues ao exército de Deus, entendendo os planos e os propósitos de Deus. Então, Deus está brigando por nós. E Ele tem um exército celestial. E Deus diz, eu sou Jeová, o seu Deus. E também sou o Senhor dos exércitos dos céus. Então, nós temos a vitória se nós fazemos as coisas certas do jeito de Deus. E Ele diz como Ele vai fazer. Diz, coloquei as minhas palavras na tua boca e com a sombra da minha mão eu te cobri. E nos diz o porquê. Diz para que você possa colocar os alicerces dos céus na terra e para que possa estabelecer o alicerce na terra. E o Senhor diz, eu vou fazer, eu vou falar para a igreja é minha. Podemos ver quando alguém toca
A menina dos olhos de Deus está se metendo com Deus. Então está mexendo com Ele. Então nós sabemos claramente que Ele está conosco. Ele é um conosco. Nessa situação da pandemia, do Covid-19 que está na Terra. E mesmo que o diabo está gerando caos, Deus está sacudindo principados e potestades. Está fazendo com que seu reino se levante, para que o reino de Deus seja estabelecido com maior demonstração e maior manifestação, em nome de Jesus. Por isso, esta palavra, que Deus nos diz que Ele colocou suas palavras nos nossos lábios e nos cobre com a sombra da sua mão e diz que você é meu, é uma palavra profética muito importante com relação a Cristo. E é uma palavra profética muito importante para o corpo de Cristo. Por isso, toda a vida de Cristo na terra, desde o seu nascimento, toda a sua vida, sua morte, a sepultura, até a ressurreição, tudo foi para a encarnação de Deus. Deus se tornando homem, para que Cristo experimentasse a humanidade, na humanidade, realmente o que era a terra. E para que o homem, por meio da ressurreição e a subida de Cristo, pudesse experimentar a Deus, não somente de uma maneira doutrinal, mas realmente. Jesus Cristo é a verdade, é a forma mais alta. Por isso, Deus quer que nós possamos experimentar Deus, nosso Pai, e o Senhor Jesus Cristo, por meio do Espírito Santo, de uma maneira mais poderosa. Mais do que nós temos experimentado, porque na sua presença há plenitude de gozo e delícias à sua destra para sempre. E então, esta porção, essa parte da Escritura se cumpriu por meio de Jesus Cristo e também está se cumprindo no corpo. E vamos ver brevemente a tentação de Jesus Cristo, que o diabo, ele tentou Jesus no deserto. Em Mateus, capítulo 3, nos versículos 16 e 17, nos fala sobre o batismo de Jesus Cristo. E como ele entrou no rio Jordão, quando Jesus saiu da água, ou seja, ele estava na água e subiu da água. Então, Deus, o Pai, falou dos céus e Jesus Cristo pôde escutá-lo. O Pai disse: "Este é meu Filho amado, em quem me agrado." E aí, Jesus viu o Espírito Santo que desceu sobre ele em forma de uma pomba. Então, aqui temos duas verdades muito grandes. E foi por meio da palavra profética. Primeiro, Deus afirmou a identidade de Cristo na palavra de Deus, colocando as palavras da sua identidade na sua boca. E Deus estava ungindo com o Espírito Santo. E a Bíblia nos diz, em Isaías, capítulo 10, versículo 25, que o Espírito Santo é aquele que tira toda a carga, destrói todo o jugo, é o poder de Deus. Então, Deus está nos equipando durante essa situação do Covid-19 para poder viver a identidade correta, poder viver pela palavra de Deus e poder também nos mover na unção do Espírito Santo. Por isso, quando Jesus saiu das águas, em Mateus capítulo 4, nos diz que Jesus foi levado, versículo 1 diz que ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. E o diabo, ele foi até Jesus no deserto e foi tentar a Cristo. No versículo 3 e 4 diz:
Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Então, eu quero que vocês saibam que o diabo está fazendo, ele está colocando uma dúvida na identidade de Jesus Cristo. E o diabo está dizendo para Jesus, para que você possa afirmar que você realmente é filho de Deus e que possa demonstrar que você é o filho de Deus, faça algo incrível. Dê ordem para essas pedras que se tornem pão. Pense nisso por um momento. Porque poderia ser algo muito espetacular. Se Jesus Cristo tivesse dito, pedras se transformam em pão, elas certamente seriam pães. Mas nunca, jamais, nós poderíamos entender que a nossa identidade não provém do que nós fazemos, mas vem do que Deus diz que nós somos por meio da sua palavra. E Deus, Ele é muito claro. Nós, igualmente com Jesus, Filho de Deus, e esse Filho de Deus, nós também somos Filho de Deus. E a Bíblia é muito clara, dizendo que toda a criação está desejando a manifestação dos filhos de Deus. A manifestação dos filhos de Deus vem de uma identidade dos filhos de Deus. A manifestação não cria a identidade. A manifestação, ela vai atrás da identidade. Você é. Você não faz as coisas acontecerem, mas primeiro você é o Filho de Deus. E aí, você faz o que faz o Filho de Deus. Por isso, Jesus venceu a tentação dizendo, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Agora, Jesus estava declarando as palavras do livro de Deuteronômio, capítulo 8, do versículo 3 em diante, que diz que você não conhecia seus pais, humilhou, deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês, nem seus antepassados conheciam, para mostrar a vocês que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. As roupas de vocês nunca se gastaram e seus pés não incharam durante esses 40 anos. Agora, Israel, quando estava no deserto, viveu por milagres. Milagres de provisão, milagres de proteção. Então, Deus os levou no deserto para poder prepará-los para a terra prometida. Agora, na terra prometida, eles tinham que viver por meio da palavra de Deus, em vez de somente viver por milagres. Eu não estou falando contra os milagres. Deus é um Deus de milagres, sinais, prodígios e maravilhas, mas nós não podemos usar como uma desculpa viver da palavra de Deus e que Deus vai todo o tempo nos resgatar com milagres. A prevenção é melhor do que a cura. E Deus está nos chamando para viver por meio da palavra de Deus. E quanto mais nós vivermos pela palavra de Deus, então menos crise nós vamos viver nas nossas vidas. Quanto menos nós vivermos da palavra de Deus, então mais crise nós vamos viver. Quando Israel entrou na terra prometida, o maná cessou e eles tiveram que cultivar a terra, eles tiveram que expulsar o inimigo da terra e cultivar a terra, e tiveram que semear, plantar sementes e ter as colheitas, queridos amigos. Isso é o que Deus está nos chamando para fazer neste tempo. Nós vamos ter que nos envolver com a guerra espiritual. E a Bíblia diz, esta é a nossa vitória que venceu o mundo, a nossa fé. E nós vamos ter que nos envolver, semear e ter a colheita. E em Gênesis capítulo 1,
A lei do domínio da fé. A lei de semear e colher. A igreja se converte numa força poderosa quando tem essa lei, quando tem esse princípio, e vai colher as riquezas da terra. E Jesus Cristo venceu o diabo, porque Jesus teve a sua identidade e recebeu do Pai, pelas palavras de Deus, para que ele pudesse falá-las. A segunda tentação está em Mateus 4, versículos 5 ao 7, em que Satanás levou Jesus à cidade santa, Jerusalém, e colocou na parte mais alta do templo e disse: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois escrito está, ele dará ordem a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão. Satanás estava tentando Cristo, que é esta palavra viva de Deus, e com a palavra escrita, mas ele estava retorcendo a palavra de Deus. E se Jesus pode ser tentado por Satanás, você e eu também podemos ser tentados. E Deus está nos chamando, nos equipando para vencer o diabo, para vencer o mundo, a carne e o diabo. Por isso, aqui, Jesus está sendo tentado para ser algo espetacular, para demonstrar que a palavra de Deus é verdadeira. Queridos amigos, nós não temos que fazer nada para demonstrar que a palavra de Deus é verdadeira. A palavra de Deus é verdadeira. É a mais alta forma da verdade. Deus, na sua palavra, diz que ele não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender. Ele disse e não vai fazer, ele falou e não vai executar? Não. Por isso, Jesus é a sabedoria de Deus. E a cruz é a sabedoria e o poder de Deus. Por isso, Jesus vence o diabo novamente, dizendo para o diabo: não tentará o Senhor, não colocará à prova o Senhor, seu Deus. Você está tentando tentar a Deus e está tentando vir com tentação. Diabo é um diabo sujo. Ele é muito enganador. Por isso, Jesus Cristo venceu o diabo. E depois, a terceira tentação. O diabo levou Jesus ao monte mais alto e mostra todos os reinos da terra e a glória, o esplendor destes lugares, como está em Lucas 4, versículos 5 a 8. O diabo falou para Jesus Cristo que se você apenas se prostrar e me adorar, todos estes reinos eu vou te dar, porque eles me foram entregues e eu posso dar para quem eu quiser. Então vejam só essa tentação. Os reinos deste mundo pertencem a Deus, pertencem a Jesus Cristo. E Deus nos deu domínio sobre estes reinos para poder governá-los. Agora, por causa da queda do homem, Adão cometeu traição. E aí foi tudo entregue para o diabo e ele se tornou o Deus deste mundo. Jesus Cristo foi à cruz para pagar pelos pecados da humanidade, para salvar aquilo que tinha se perdido. Parte daquilo que tinha se perdido foram os reinos deste mundo. E o homem perdeu o governo. E o diabo está tentando Jesus para que ele se desvie. Não tem que morrer, não tem que brigar, não tem que perseverar, não tem que ir à cruz. Se somente se prostrar e me adorar, todos estes reinos eu vou te dar, porque foram entregues a mim. Jesus venceu o diabo novamente, a terceira vez, dizendo, em Lucas 4, versículo 8, vá daqui, Satanás, porque escrito está, somente a ele servirá.
Rapidamente, entrando na conclusão da minha mensagem. Apocalipse 11, versículo 15, nos fala claramente. O sétimo anjo trocou a trombeta. E se ouve do céu que os reinos do mundo vieram ser do Senhor e Jesus Cristo, e Ele reinará pelos séculos dos séculos. Isto demonstra que Jesus venceu. Nos mostra claramente que nosso Senhor e Rei, Ele recuperou os reinos desta terra. Este é o nosso tempo. E é a nossa temporada para que nos levantemos e possamos resplandecer, como diz a palavra. Levante-se, resplandeça, mude a sua postura, porque veio a tua luz e a glória de Jeová nasceu sobre você. Diz, porque aqui trevas vão cobrir a terra e escuridão as nações, mas sobre você vai amanhecer o Jeová e sobre você virá a sua glória. Aí temos as trevas, mas também temos a glória e a luz. Agora, nós, como igreja, nós não fomos chamados para viver nas trevas, fomos chamados para viver na glória e na luz de Deus. E esta glória está dentro de nós. E está levantando e desatando a luz do mundo, porque nós somos o sal da terra e somos a luz da terra. A terra é nossa herança. Por isso, quero compartilhar um pouco desses reinos. Número 1 está o reino dos negócios. Nós temos que tomar posse do reino desta terra. Nossa salvação não é somente para ser salvos e ir aos céus. Isso é lindo. E se fosse assim, seria algo maravilhoso. E ainda assim é maravilhoso. Mas a nossa salvação também é para tomar posse, penetrar nos reinos dessa terra, para levantar o reino e tomar posse do reino desta terra. Está o reino dos negócios, está o reino da política, está o reino da educação, está o reino das artes e da música, está o reino das ciências, está o reino das ciências médicas e de produzir a cura para estes vírus. E também está o reino da tecnologia, está o reino dos esportes. E existem muitos e diferentes tipos de reinos. E qual for o reino que está na sua carreira, no seu trabalho, na sua profissão, nós temos que definir esse reino, entender que Deus se posicionou neste reino para que você possa, primeiramente, buscar o reino de Deus e fazer com que seu reino se levante para que possa tomar posse dos reinos desta terra. Deus colocou a palavra de Deus na nossa boca, assim como colocou a palavra de Deus na boca de Cristo. E Cristo falou a palavra de Deus contra todas as outras coisas. Você também tem que falar a palavra de Deus contra o diabo. E tudo que o diabo estiver fazendo, Deus diz que vai nos cobrir com a sombra da sua mão. Isso quer dizer que você vai estar na unção e a unção vai estar sobre você. E você vai estar em Cristo e Cristo vai estar sobre você. E a sua palavra temível vai estar na sua boca. E você vai estar falando a palavra de Deus, e a palavra de Deus vai estar em você com o poderoso nome de Cristo. E Deus, por meio de nós, vai estar falando a sua palavra. E Ele vai plantar os céus aqui na terra. O reino de Deus virá. E vai ser estabelecido o fundamento da terra para vencer tudo, todo evento. E Ele vai dizer para a igreja, você é minha. Ele vai fazer por nosso meio. Muito obrigado por me dar a oportunidade. Igreja em Bogotá e missão carismática no mundo inteiro, família de Deus, amo com todo o meu coração. E anelo ver os seus rostos, mas somos um no Espírito. E quero fechar com uma oração. Agora estamos no princípio do fim. Um novo dia começou. E oro
pela igreja neste dia, em nome de Jesus, o corpo de Cristo. Que Cristo seja manifestado com sabedoria, com santificação, com justiça e redenção na tua vida. Eu desato, em nome de Jesus, a sabedoria de Deus sobre você, para que você possa aplicar a palavra de Deus em cada circunstância, em cada situação que você tiver que enfrentar. Eu desato conhecimento em nome de Jesus Cristo. Que os olhos do seu entendimento sejam abertos para que você possa saber a esperança do seu chamado, e que você saiba que as grandes riquezas que você tem, porque Deus te fez seu, que você saiba a grandeza do poder de Deus, conforme a ressurreição de Cristo. Oro por você e desato a bênção de Deus sobre você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Avance e conquiste, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus os abençoe grandemente. Estou feliz e sei que a unção está aqui, aí em Bogotá, com vocês, porque Deus está em todas as partes ao mesmo tempo, em nome de Jesus. Que Deus os abençoe, pastores César e Cláudia Castellanos. Amamos vocês, todos nós aqui da África do Sul, com todo o nosso coração, e realmente amamos vocês. Desejamos vê-los brevemente, depois que acabar todo este tempo. Que Deus os abençoe. Obrigado, Dr. Basil Tryon, por essa tremenda palavra. Realmente nos edificou. E hoje eu gostaria de orar por aqueles que têm lutas na área financeira. E simplesmente você vai pedir para o Senhor que faça um milagre. E Deus vai mover sua mão. Pai, neste momento eu apresento estas pessoas que estão esperando um milagre financeiro. Soberano Deus, abra os céus e envie esta bênção sobreabundante. Senhor, remova todo o argumento espiritual que haja freado a vida deles e dê provisão sobreabundante. Veja, Senhor, que te pedimos, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Amém e amém. Bom, lembrem, amanhã conosco vai estar o Dr. Bill Witt. Que Deus os abençoe. Lembra, a generosidade é contagiosa. Te motivo que amanhã você faça seu ato de bondade e nos etiquete mostrando através do hashtag que nós temos. Que Deus abençoe.